Hoje a gente vai discutir um pouquinho, cabalisticamente, o livro de Jonas. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Vayahel, hoje focando nos parágrafos 81 e 82 do Zohar, sétimo ano de leitura. Se você quiser talvez apreciar um pouquinho mais os ensinamentos de hoje, do vídeo de hoje, talvez valha a pena você dar uma lida no livro de Jonas. É um livro curtinho da Torá, do Tanakh, né, da Bíblia hebraica. Se não me engano ele tem 4 capítulos e além disso é cultura, né, uma história importante, uma história aí do patrimônio da humanidade, digamos assim. Caso você não conheça, vale a pena dar uma lida. Bom, e o Zohar está contando para nós alguns aspectos, né, como vocês sabem, para Kabbalah nunca é o literal, né? A gente não está falando de uma personagem chamada Jonas, um homem de carne e osso, indo fazer sua missão, pegando um barco, fugindo de Deus, né? O livro do Zohar começa a explicar para nós um pouquinho qual é o significado mais profundo dessa história. E o Zohar começa explicando a partir até do nome de Jonas. Jonas em hebraico é Yoná. Yoná significa também pomba, tá? Ou pombo, né? As duas palavras. E aí o Zohar diz para nós que essa é uma palavra em código para falar da nossa alma. Tá? Nossa alma é chamada de pomba, de pombo. Por quê? Pela ideia de liberdade que tem, né? Frente, por exemplo, ao corpo, que é muito mais preso e limitado ao mundo físico. A alma ela é muito mais livre, em especial quando ela não está no corpo, né? Quando a gente, por exemplo, dorme e a alma sobe, ou quando a gente morre e a alma se desprende do corpo, né? Ela é muito livre. Quando ela está no corpo, ela é um pouquinho mais presa. Mas a alma então é chamada aí de pomba. Portanto, o Zohar conta que toda a história de Jonas é uma história sobre a nossa alma, tá? E os diferentes episódios acontecendo, diferentes coisas acontecendo com a alma. Por exemplo, o momento em que Jonas entra num barco é o momento em que a alma entra no corpo. O Zohar conta para nós, o barco está representando o corpo, tudo bem? Então, aí é o momento, como eu estava falando, que a alma fica um pouquinho mais presa, certo? Eu estou no barco, limitado pelo barco e rodeado por um oceano. Eu não tenho muito para onde ir, para onde fugir, certo? Então essa parte da história em que Jonas tem que pegar um barco representa isso. E aí, se você conhece um pouquinho da história, Jonas pega um barco para fugir, né, de uma missão que Deus dá para ele. E o mar começa a ficar revolto, o mar começa a ficar turbulento. Por quê? Justamente porque ele está fugindo da missão que Deus deu. Então qual que é o significado cabalístico? Algumas pessoas se recusam a fazer o propósito que elas têm na vida. E tem a ver com o que a gente vem falando essa semana, né? A gente tem o livre-arbítrio para isso, né? A gente não é obrigado, como outras criaturas, a seguir um propósito. A gente tem o livre-arbítrio de falar, não, eu quero fazer algo oposto ao que se pretende. Só que quando isso acontece, o que acontece na nossa vida? O mar ao nosso redor fica revolto. A gente começa a experimentar certas dificuldades na vida, invariavelmente. Então, o livre-arbítrio é nosso, mas o mar não tem livre-arbítrio. O mar vai responder desta maneira. Então o mar começa a ficar revolto e a gente começa a ter o barco chacoalhando, risco do barco quebrar, enjoo, né? Todos os efeitos colaterais desse mar chacoalhando. Por outro lado, quando o Jonas ali se convence, não, olha, eu tô indo né, tentando fugir e não adianta, e ele resolve ir pro lugar certo, aí dá tudo certo, né, na história. Se vocês lerem o livro, vocês vão, como eu falei, apreciar um pouco mais o que eu estou dizendo. Mas percebe que essa é a metáfora cabalística do que está acontecendo aqui. Essa parte da história é quando a alma se recusa a fazer o que ela tem que fazer. Aliás, até entrando aqui num assunto meio paralelo, alguns cabalistas dizem, a maioria diz, que quando você sonha com um barco, né, e pomba e água, é esse tipo de significado, tá? Por exemplo, você sonhar com um barco geralmente vai indicar o quanto de liberdade você está conseguindo na sua vida em termos espirituais. Se você sonha que tem, por exemplo, um barco grande, majestoso, navegando calmamente, é sinal de que você está conseguindo cumprir sua missão, que sua missão espiritual está bem, né? Que você está fazendo o que precisa. Se no seu sonho você geralmente vê um barco ou em más condições, ou quebrando, ou naufragando, ou ele necessariamente não está quebrado, mas o mar está revolto, está enfrentando uma tempestade, é um jeito talvez da sua alma, seu inconsciente, mostrar que você está
indo por caminhos que não são os mais apropriados para você. Você pode ir, de novo, por causa do livre-arbítrio, mas é a sua mente falando, o seu inconsciente dizendo, você por ali vai enfrentar dificuldades, tá? Esse é o simbolismo. Então, fica até quase que uma lição de casa agora com essa pequena introdução cabalística. Se vocês quiserem, leiam o livro de Jonas com essa visão, né? E vocês vão conseguir decifrar a história. Aliás, só para encerrar, também fica agora muito claro entender por que a gente lê, por exemplo, o livro de Jonas numa data super importante que é o Yom Kippur, né? O dia da expiação. O que a gente está falando justamente no Yom Kippur? Ou o que a gente está tentando fazer no Yom Kippur? Reconhecer as escolhas erradas que a gente fez, né, que macularam a nossa alma, que sujaram a nossa alma, e limpar essas escolhas. Então nada mais adequado do que um livro como o de Jonas, né, que tem todo esse significado cabalístico que a gente está abordando. Os outros livros não têm essa conexão com a data do Yom Kippur, né? O livro de Jonas tem. Um bom dia a todos e tudo de bom.